Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo no Instituto Espírita Casa de Maria. É com muito prazer que nós estamos aqui nesse dia, aceitando o convite dessa casa maravilhosa em Paulo de Fronten, que nos abre as portas para esse momento de estudos do Evangelho. Meu nome é Laurindo, eu pertenço ao grupo de estudos espíritas externo Leopoldo Machado, que pertence ao Centro Espírita Leon Denis. E estamos, uma vez mais, aqui nessa abençoada casa para estudarmos hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, os itens 13 a 15, mundos de expiações e provas. Pode assustar no primeiro momento, né? Falar de expiações, nossa, e provas, mas uma situação que com a situação que nós vivemos, agora esse tema, não, mas espera aí, a doutrina espírita ela vai trazer algo de bom para nós. Claro, já conhecemos muito bem o que seja dor, estamos vivenciando, mas vamos estudá-la sobre uma outra ótica. Então, nós vamos iniciar então com a leitura do nosso Evangelho, vamos fazer uma prece e também antes disso, gostaria de saudar a todos com muita paz no coração de todos para que nós possamos ter um ótimo estudo no dia de hoje. Tá? Caso eu tenha alguma dificuldade com o comentário que vocês estão colocando, eu vou tentar dar uma olhada, que eu não estou meio acostumado ainda com esse mecanismo, mas a gente vai tentar dar uma melhorada. Aumentei um pouco aqui minha voz, espero que vou chegar até mais perto um pouco do meu microfone, espero que melhore aí o som para vocês, tá? Sejam bem-vindos todos. Então vamos começar a nossa leitura do Evangelho pelo capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Vou pegar primeiramente o item 1, que eu acho muito interessante, porque ele é uma passagem, são palavras de Jesus anotadas por João no capítulo 14, itens 1 a 3. Claro que nós já vimos isso em outros momentos, mas nós vamos relembrar novamente a passagem das palavras do Cristo, porque Jesus é o nosso mestre, Ele é que realmente nos ensina e vem nos ensinando esse tempo todo. Então, lá no item 1, diz assim na passagem de João, as palavras do Cristo: que o vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou preparar o lugar para vós, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. Então vamos ler os itens do estudo de hoje. Mundos de expiações e de provas. Que posso dizer dos mundos de expiações que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata, para ali expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na terra são enviados em expiação. As raças chamadas selvagens são espíritos recém-saídos da infância, e que nela estão, por assim dizer, em educação, desenvolvendo-se em contato com espíritos mais avançados. A seguir vêm as raças semi-civilizadas,
formadas desses mesmos espíritos em progresso e que são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco durante longos períodos seculares, das quais algumas puderam atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode dizer, estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos de onde foram excluídos em consequência da sua persistência no mal, e porque era uma causa de perturbação para os bons. Por algum tempo, foram relegados entre os espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los progredir, porque traziam a sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se acham entre as raças mais inteligentes, e também porque as misérias da vida têm mais amargor para essas raças, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelas contrariedades do que as raças primitivas, cujo senso moral é pouco desenvolvido. A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve, ao mesmo tempo, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Assim na mensagem Santo Agostinho, em Paris, 1862. Vamos então, nesse momento, nos ligar em pensamento a Jesus, a esse nosso irmão bondoso, a Maria de Nazaré, que também está sempre nos levando no colo nos momentos de aflições, momentos esses pelos quais temos passado intensamente, mas que esses espíritos bondosos estão sempre ao nosso lado a nos amparar. Então, te pedimos, Mestre Jesus, irmão querido de todas as horas, ajuda-nos nesse momento a pacificarmos os nossos corações e pensamentos, a fim de melhor compreender esses ensinamentos que nos chegam, a fim de aclarar, de trazer novos conhecimentos, para que possamos nos tornar melhores espíritos, aprendamos a caminhar melhor por esses momentos em que passamos e que possamos também ajudar a todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Fortaleça-nos, ampara-nos e que seja em Teu nome, em nome desses bondosos espíritos que estão sempre ao nosso lado, Maria de Nazaré, Leopoldo Machado, Allan Kardec, Leon Denis e a tantos outros que nem conhecemos os nomes, mas que estão sempre ao nosso lado, mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar para iniciado esses momentos de estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Interessante quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e quando entramos nesse estudo, no mundo de expiações e provas, é interessante que nós, ao estudarmos, verificamos que o Evangelho ele surge depois do Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos acerca de vários assuntos. E ele fala também sobre transmigrações planetárias, vidas em outros mundos. E ali, naquele momento, lá no Livro dos Espíritos, ele dá como se fosse uma pincelada, mas que as respostas dos espíritos são muito profundas. E ele não pôde trazer com tanta minúcias esses estudos. E aqui no Evangelho ele retorna a essa parte que não foi tocada com tanta profundidade lá no Livro dos Espíritos para nós.
Então nós vimos lá em capítulos, nos itens anteriores, que Kardec, juntamente com os espíritos, categorizam lá os mundos, né? Já traz para nós a noção de que nesse universo em que vivemos, nesse vasto universo que a ciência já nos traz, né? Não trouxe, ela traz, porque a cada dia são novas descobertas, são novas visões, novos horizontes sendo ampliados e corroborando, ratificando aquilo que muitas das vezes os espíritos já revelaram a tempo de Kardec, e que agora a ciência vai cada vez mais alargando esse horizonte, vem trazer para nós espíritas a confirmação daquilo que os espíritos nos trazem nas obras básicas. Claro que a ciência segue um caminho materialista, né? Ele está tratando esse lado material. A doutrina espírita, ela olha com o olhar espírita, trata daquilo que a ciência não consegue ir além. É onde a doutrina espírita vem nos trazer auxílios para essa nossa caminhada. Então, nessa classificação que Kardec faz anteriormente, ele coloca para nós lá algumas divisões de mundos, né, que existem vários mundos nesse nosso universo, cada um adaptado para as necessidades do espírito, que somos nós. Somos espíritos viajores, né, desses planetas. Não nascemos aqui no planeta Terra, né? Nós viemos para cá e estamos em momentos de aprendizado, que nos diz os espíritos lá no Livro dos Espíritos, que a partir do momento em que nós vivenciamos aquilo que o planeta é capaz de nos proporcionar de crescimento espiritual, aí então nós migraremos para outros mundos que vão nos dar experiências outras em que, no caso, o planeta ali já não é capaz mais de nos dar essa possibilidade. Mostrando com isso a bondade infinita de Deus, né? A sabedoria de Deus, porque a todo momento Ele procura trazer para nós possibilidades de crescimento. Então, Kardec trouxe lá no item 4, que foi o item anterior que já foi estudado, ele divide lá, né, em mundos primitivos, que são mundos destinados às primeiras encarnações da alma, do qual o planeta Terra já passou por essa fase, que seria aquela época dos primeiros hominídeos, né? Ali que os elementos primitivos, os homens primitivos, os homens e mulheres primitivos, mas que depois, com o tempo, isso foi, nós já não estamos mais nesse estado, e sim no segundo, que ele categoriza como mundo de expiações e provas, que aí ele deixa um detalhe, onde o mal domina. Mas ele continua. Existem outros mundos, mundos regeneradores, no qual nós estamos nesse processo de chegar a esse mundo de regeneração, né? Onde as almas ainda têm que expiar, mas ali eles obtêm força, novas forças, repousando das fadigas para então continuarem as suas lutas. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. E os mundos celestes, ou divinos, onde ali são moradas dos espíritos puros. Essa categorização, tal como Kardec fez lá no Livro dos Espíritos com os espíritos, ela não é absoluta. Ele mesmo diz ali que ele é baseada em cima de algumas características que esses mundos têm, mas ela não é uma categorização assim para ser levada a ferro e fogo. Por quê? Existem gradações, tal como na escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, em que os espíritos são categorizados em diversos níveis, e os espíritos englobam em apenas 3 níveis, né?
Mas eles deixam claro que de um nível para o outro há uma infinidade de outros níveis e que eles se misturam, mas há uma característica principal entre eles. No caso dos espíritos, né? Espíritos imperfeitos são aqueles que ainda estão no processo de crescimento, os bons espíritos, em que a ideia do bem já faz parte da sua vida, e os espíritos puros. No caso dos mundos, é bem parecido. Isso aqui eu estou só fazendo uma retrospectiva, tá? Para a gente se situar que então nós estamos nesse mundo de provas e expiações. E que esse mundo de provas e expiações, ele abriga espíritos que precisam ainda passar por esses momentos de provas e expiações. E que para nós, o que viria a ser expiações? Lá no rodapé da página no rodapé do livro Evangelho segundo o Espiritismo, pela editora Celd, há uma nota de rodapé que ele define que mundo de expiações ou expiatórios são aqueles lugares em que se encarna para expiar os erros, isto é, para compensar, reparar, pagar esses erros ou sofrer suas consequências. Então, já dá para nós uma definição do que vem a ser esse mundo de expiações, né? São mundos que precisam, que ali abrigam espíritos em que há necessidade de algum reparo, perante as leis de Deus. Tá? E é bom deixarmos bem claro, né, que Deus, ele não é aquele Deus justiceiro. Suas leis são justas. Elas servem tanto para o pequeno como para o grande, da mesma forma. Mas que essa lei ela não é colocada de forma a subjugar, mas sim de ensinar, de educar, de instruir a esse espírito para que ele cresça. Porque às vezes, não é mesmo? A ideia que se tem de expiação é uma coisa pesada, né? Dolorosa, triste, que não tem fim. A doutrina espírita já nos ensina isso através da sua codificação, que a dor é relativa. Nós, se soubermos passar por ela, não é que vai ser uma coisa fácil, mas conseguiremos passar com uma força diferente. Tal como Cristo no Monte das Oliveiras, que prevendo ali o que ia acontecer antes mesmo de ser preso, ele falava: Pai, se puder, afasta esse cálice, mas caso não possa, que eu tenha força para bebê-lo integralmente, até a última gota. Não nessas palavras, tá? Aí são as palavras de Laurindo, mudando um pouquinho o sentido, né? Mudando as letras, mas o sentido é o mesmo. Não quer dizer que nós tenhamos que nos ver livre das expiações. Não, a expiação é um momento de crescimento do espírito. E a doutrina espírita já nos mostra isso, que nós podemos passar pela dor, sentir essa dor, mas não ficar com essa dor. Registrar, podemos até registrar, porque a dor dói, não é isso? A dor dói. Em momento nenhum nós vamos desprezar a dor do outro, porque a dor dói. Mas nós podemos passar por ela de forma sustentada, de forma tranquila. Tá? Então é muito bom nós deixarmos isso bem claro aqui no início, porque apesar de dizer mundo de expiações e provas, e essa expiação às vezes traz um peso muito grande, né, nas nossas ideias, fazendo com que essa dor dobre, aumente mais, mas não é isso. E a proposta da doutrina espírita é justamente nós irmos buscar essas informações que nos ajudem nessa nossa caminhada. E já fica o convite, tá? Porque o tema é muito grande, é muito extenso, nós não vamos conseguir abraçar a todas as questões e a todas as dúvidas, mas aquele coração que ainda tiver em dúvida no final, ou se interessar pelo assunto,
né? Procure uma casa espírita próxima. Em Paulo de Fronten tem a Casa de Maria, né? Se enganje num estudo, num curso, né? Aqui em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, tem o Leon Denis, tem por aí afora no país, né? Nesse Brasil maravilhoso, pontos de luz, casas espíritas que estão abertas para nos ensinar, casas sérias que estudam a doutrina espírita. E esse conhecimento nos ajudará nessa nossa caminhada. Tá? Então, mediante isso, nós vamos entrar agora então com o estudo que está no item 13. Tá? É interessante notar, e me chamou a atenção, né, quando eu li logo o início do item 13, que Santo Agostinho diz assim para nós. Me chamou muita atenção isso. Que posso dizer dos mundos de expiações que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais. Esse ponto me chamou a atenção porque o Espírito Agostinho, né, ele é um espírito elevado e nos diz lá a doutrina espírita, né, que as revelações elas podem acontecer, mas elas ocorrem de maneira de exceção, ela não é regra. Então, quando o Agostinho coloca para nós essa pergunta, é nos chamando a atenção para a seguinte situação. Já foi dito, já foi falado sobre isso, não precisa de muitas explicações, porque basta olhar em volta para você entender o que vem a ser mundo de expiações. Pode parecer até um pouco rude, vou pegar essa palavra, talvez não seja bem ela, mas o que nós vemos aqui? Que os espíritos, uma característica dos espíritos superiores, né, que eles não trazem receita pronta. E a doutrina espírita o tempo todo nos alerta sobre isso. Precisamos fazer os nossos esforços para compreender o mundo em que estamos e compreender a nós. Mas como espírito superior, ele também não vai nos deixar sem a explicação. Mas ele já me chamou a atenção, logo essa primeira pergunta, por isso, de, olha, tudo bem, eu vou te explicar o que é. Vou te dar um pouco mais de explicações, mas procura observar, analise, reflita. E não foi isso que o Sr. Allan Kardec fez para nós, para trazer esse corpo de doutrina espírita? Observou, analisou, teve perseverança, questionou, fez a mesma pergunta de formas diferentes várias vezes para ter um conjunto de respostas de vários espíritos espalhados pelo mundo, de centros espalhados pelo mundo, e trazerem aquelas informações para ele, e ele analisar item por item para saber quais seriam as verdadeiras, as que teriam mais base, né, fazendo a sua parte. E os espíritos igualmente o ajudando, porque havia momentos que os espíritos até o interrompiam de algum modo, através de pancadas, para que ele parasse, ou ele revisse aquele ponto que ele estava preparando do estudo, que havia ali um pequeno detalhe que ele deixou escapar. Então a doutrina espírita, apesar dela trazer essas revelações, essas informações muito claras para nós, informações essas, né? Vale a pena nós lembrarmos, né, que a doutrina espírita ela traz nada mais do que aquilo que Jesus já trouxe para nós há 2021 anos atrás. E que com a doutrina espírita ela vem trazer de forma mais clara, mais simples, até porque nós já atingimos um certo grau de conhecimento que nos permite isso. Porque nem tudo foi dito. E o que foi dito não foi compreendido naquela época, porque o povo judeu naquela época, ou nós naquela época, né, em outros povos, não conseguimos entender, porque a nossa inteligência ainda não estava avançada, não poderia compreender coisas maiores, como até essa figura que está aqui atrás de mim, né, um tempo atrás, o que era? Era o planeta Terra no centro de tudo.
e tudo girava em torno do planeta Terra. Hoje não, é o heliocentrismo, né? O Sol ali no meio e os outros planetas girando em volta dele. O que é isso? Amadurecimento. Amadurecimento da inteligência. Da moral, talvez ainda temos muito ainda que encaminhar, mas vamos continuar na nossa leitura, não é mesmo? Então continua então o Espírito Agostinho nos falando. Ele faz a pergunta e ele continua. A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-saídos da mão do Criador. Isso é muito claro, né? A doutrina espírita, lá na Lei do Progresso, na terceira parte das leis morais, o senhor Allan Kardec questiona os espíritos, e os espíritos respondem em relação à inteligência moral, né? Ele questiona quem é que vem ali primeiro, a inteligência, quem é que cresce primeiro, a inteligência ou a moral? Os espíritos são bem claros, a inteligência. A moral vem depois. Eu, quando a primeira vez que eu li essa questão, li a resposta, eu fiquei meio chocado, porque eu achava que era o contrário. Mas não. E se nós pararmos para refletir, e ele vai explicar isso um pouco mais à frente, é o contrário. A inteligência se desenvolve primeiro. Por quê? Sem saber o que é certo e errado, nós não conseguimos desenvolver a nossa moral. Então, pelo que ele traz aqui, e pelo que já foi falado sobre mundo primitivo, que é aquele mundo em que são as primeiras fases do espírito que ali habitam, e que a Terra já passou por esse momento, basta ver aí o que a ciência já traz para nós em relação aos homens das cavernas, né? E cada vez encontram mais elementos que sustentam isso, que eram povos naquele momento, eram elementos que eram bem simples, né? No início mal usavam armas, né? E com o passar do tempo foram desenvolvendo. E hoje nós temos já a nossa inteligência bastante evoluída. Basta aí vermos, buscarmos informações na internet, nós vamos ver que já estão querendo mandar a gente para Marte. Então, olha só o quanto, né, nós já desenvolvemos, que conseguimos mandar pessoas a outros planetas, tá? Ainda não de uma forma como se estivéssemos indo de uma cidade para outra, mas já temos máquinas que são capazes de levar até lá, e outras máquinas que é capaz de nos levar até as profundezas do oceano. E já conseguimos entrar até a Terra adentro, conhecer a intimidade do nosso planeta, né? Saber o que dentro da Terra, o que é constituído. Claro, ainda há muito para ser descoberto, mas isso já é uma característica de um mundo diferenciado, de um mundo que já não é mais primitivo. Então, é o que Santo Agostinho está trazendo. Olha, a Terra já não é mais um mundo primitivo. Ele é um mundo de provas e expiações. Basta ver o que de inteligência nós já conseguimos. E continua ele. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios, os quais estão inclinados, também são um indício de uma grande imperfeição moral. Relembrando a escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, quando ele categoriza, né, os espíritos, e a base, né, os espíritos imperfeitos, são espíritos o quê? Que ainda a matéria tem predominância. Nem todos são maus, tá? Então nem todos são maus, ele deixa isso bem claro. Há aqueles que se comprazem no mal, mas aqueles outros que também não compartilham tanto com o mal, mas a matéria ainda sofre uma influência sobre ele, caracterizando-o como espíritos imperfeitos, onde o vício, né, onde a moral ainda não é tão elevada assim.
Às vezes as pessoas têm a ideia de que espírita já atingiu um certo nível, né? Mas se for ver direitinho, não é bem assim. Aí, normalmente, quem está falando é o que mais deve. E é o que precisa mais ouvir, porque o ouvido mais próximo da boca é de quem está falando, né? Então é esse que está precisando ouvir mais. E, de certo modo, uma grande maioria dos habitantes do planeta Terra ainda tem essa predominância do mal. Tem a predominância do mal não. A matéria ainda influencia, né? Ainda possui algum vício que ainda o impede de atingir uma melhor posição. Tanto assim que os espíritos também falam que tem certas descobertas que a humanidade já poderia ter alcançado, mas em virtude ainda da sua posição, da sua moral, ela ainda não é capaz, não pode ainda ter isso sob o seu domínio, porque aí ela se perderia. Estamos vivendo aí um momento que é bem claro, né? Não é mesmo? Eu lembro de um documentário que eu vi há um tempo atrás, bem antes dessa situação, era em questão da indústria farmacêutica, né, química farmacêutica, em que um estudioso lá, ele falava assim, de acordo com a nossa tecnologia hoje, atual, naquela época, né, ele dizia que para fazer uma vacina levaria dias, né, em que antes levaria décadas, anos, nós conseguimos fazer em semanas, em dias. Pois é, ele deve ter revisto essa colocação dele, né? Porque hoje nós estamos aí, claro, as coisas estão andando, mas não é tão simples, né, quanto imaginava. Isso para quê? Para mostrar ao homem, né, à humanidade, que olha, vocês precisam ir mais devagar, vocês precisam agora acertar outros detalhes que a inteligência somente não vai resolver para vocês, não é isso? Então, continuemos. Eis porque Deus colocou sobre a terra ingrata, eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata, para ali expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que ele tenha mérito para ir para um mundo mais feliz. Mérito. É necessário que nós façamos os nossos esforços para nos melhorar. Não basta apenas querer ir para um mundo melhor. Não basta. Até porque para ir para o mundo melhor, precisamos nos modificar. Se nós não fizermos isso, nós não vamos poder crescer. E os Espíritos também dizem que nós não precisamos esperar ir para o outro mundo. Nós precisamos mudar o mundo em que nós estamos, através de nós, através dos nossos esforços em domar as más inclinações. Isso os Espíritos o tempo todo estão nos dizendo, e o Espírito Agostinho está falando isso para nós. O item 14, ele vai trazer para nós, né, a distinção ali, duas situações que ocorrem com esses espíritos que vêm para o nosso planeta, né? Para o planeta Terra. Ele classifica ali em duas situações: aqueles que vêm por expiação e aqueles que não vêm por expiação. E ele inicia por esses, né? Que ele diz lá no item 14, que nem todos os espíritos encarnados na Terra são enviados em expiação. E ele dá lá a explicação informando que esses espíritos que vêm para a Terra, muitas das vezes, eles são espíritos que ainda estão começando no seu desenvolvimento. Eles vêm para cá para poder aprender, ter contato com espíritos mais avançados, para adquirir o quê? Conhecimento, também moral. E olha a responsabilidade nossa do que nós fazemos com os nossos atos e palavras. Porque às vezes aquele que
parece a nosso olhar tão simples, de repente é um desses espíritos que estão chegando para aprender conosco. E o que nós estamos ensinando? Então, olha só a responsabilidade nossa, que já estamos aqui e que estamos recepcionando esses espíritos, né? E ele diz lá para nós que eles vêm para essa necessidade, né, de aprendizado. E outros ainda já vêm já com um certo grau de evolução, e ele compara com as raças indígenas, né? O primeiro ele fala em relação aos espíritos chamados selvagens, né? E aqui vale um adendo, porque certas denominações que ele coloca vem no Evangelho, tá? Refere-se lá ao século XIX, né? Então, certos termos que hoje já nós não usamos, naquela época tinha uma outra definição que não é usada hoje, tá? Então, quando ele fala em selvagem e índio, né, indígenas, né, não é na questão de menosprezar, mas mostrando que eram povos que possuem um certo conhecimento diferenciado daqueles que já tinham adquirido já um conhecimento em outras áreas mais avançadas, tá? Então nós temos essas duas situações, e que eles vêm para cá justamente para aprender junto conosco a desenvolver a sua inteligência, a sua moral, e de repente até voltar depois para aquele seu mundo, para que ali ele possa ajudar então o seu mundo também a desenvolver. E ele diz que também tem lá os espíritos em expiação, né? São aqueles espíritos que realmente vêm para expiar. E aí não tem como fazer essa analogia em relação ao povo de Capela, não é? Que é tão conhecido, né, no meio espírita, né? Que são aquele povo que pertencia à constelação de Capela, a constelação de Cocheiro, e Capela é uma de suas estrelas, a mais brilhante, e eles lá, o mundo deles já tinha atingido um certo grau de maturidade, e os espíritos falam lá no livro A Caminho da Luz, se eu não estou enganado, de Emmanuel, que ele fala que eles nos traz essa informação. Emmanuel traz essas informações para nós, que atingiram um certo grau, tal como a Terra hoje o é. Só que esses habitantes, uma parte dela, eles não tinham se desenvolvido, eles estavam atrapalhando o progresso que aquele planeta ele já deveria alcançar, né, mudar o seu status para um mundo melhor, e não podia por causa desses. Então eles são degradados, são exilados, né, são trazidos aqui para a Terra. Misericórdia de Deus e de Jesus como governador do planeta Terra, os recolhe. A fim de quê? A fim de aproveitar os conhecimentos que eles tinham já adquirido, para que o povo, né, os habitantes que já estavam aqui no planeta Terra, pudessem ter uma evolução, um crescimento melhor. E diz lá Emmanuel que foi através desses povos, né, que vieram para cá, que a própria estrutura do corpo físico já teve uma mudança, né? Eles já trouxeram uma série de mudanças, tanto física quanto moral também. Claro, muitos ainda, alguns já até retornaram à Capela, outros ainda continuam aqui. Emmanuel fala isso. Ainda há alguns espíritos renitentes ainda no mal que ainda não tiveram essa transformação, mas que Jesus está sempre amparando, está sempre os ajudando, né, para que eles também encontrem o seu caminho, e que eles possam também até voltar para o seu planeta natal, né, porque eles sentem saudade de lá. Então é o que ele fala para nós aqui no item, finalzinho do item 14, né, os espíritos em expiação aí são, se assim posso dizer, estrangeiros, como esse exemplo que nós pegamos, não é isso? Lá do povo de Capela.
E ele diz um pouquinho mais à frente: por algum tempo foram relegados entre os espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los progredir, porque traziam sua inteligência desenvolvida e o germe de conhecimentos adquiridos. Tanto é assim que nós temos alguns povos, né, como lá no Egito, né, que nós temos como é que eu posso dizer? Deixaram registros, né, nas pirâmides e no que está sendo encontrado lá pela arqueologia. Os maias aqui na América Latina, na América, e por aí vai, entre outros povos, desses espíritos que deixaram registrados o quanto eles já tinham de conhecimentos em diversas áreas, né? Eu lembro que há pouco tempo também vendo um documentário, eles mostravam lá no Egito, um daqueles arqueólogos ali, aqueles doutores, ele mostrando lá que os egípcios daquela época, não o povo de hoje, né, que não tem mais nenhum vínculo com aquele povo egípcio daquela época, né, do Egito Antigo. Eles conseguiam fazer operações cirúrgicas, né, que hoje foram conquistadas essas técnicas há pouco tempo, né, que nós conseguimos fazer esses tipos de intervenções, e eles já faziam isso aquele tempo atrás, né, mostrando que era um povo diferenciado, mostrando que ali tinha algo de diferente. Claro que para o arqueólogo, para a ciência, eles ainda não compreendem isso, mas a doutrina espírita vem trazendo para nós essa explicação do Espírito Agostinho, é muito clara, né? São povos que vieram de outros mundos para nos ensinar, para ajudar a humanidade a alavancar, a crescer, a progredir. Tá bom? E ele continua: é por isso que os espíritos punidos se acham entre as raças mais inteligentes, e também porque as misérias da vida têm mais amargor para essas raças, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelas contrariedades do que as raças primitivas, cujo senso moral é pouco desenvolvido. É compreensível isso, até porque, imaginem, né, nós temos que sair do nosso país ou de onde nós moramos para um lugar que já não é tão agradável para nós. Ainda mais quando imposto, né? Não que Deus não vai impor, né? Através das nossas próprias ações, né? A doutrina espírita é muito clara isso. Nós não temos mais afinidade vibracional com aquele grupo, com aquele mundo, então nós já não podemos mais ficar ali e temos que ir para outros lugares que nos comportem. E é claro, se a gente não evoluiu com eles, nós vamos voltar para um mundo que ainda está começando o seu desenvolvimento. Então é como se eu saísse de um palácio, de uma casa suntuosa, e fosse para o campo, uma casa muito simples, bem simples, humilde, e ter que trabalhar arduamente. O que antes eu fazia no computador, agora eu tenho que andar com cabo de enxada. É claro que eu vou ficar ali o tempo todo, mas lá eu morava bem e tal. E pode gerar até uma revolta naquele em que ainda não compreendeu o porquê de estar ali. Então, para aquele que já atingiu um certo conhecimento, ter que retornar, aquilo para ele é um esforço maior que ele vai ter que fazer para o seu crescimento. Uma vez mais, não é Deus que pune. As leis de Deus são justas para todos nós, elas são equitativas, né? Elas são iguais para todos nós, desde o simples ao maior. Foi o que nós começamos o nosso estudo falando sobre isso. Não é Deus que pune, somos nós mesmos, pelas nossas faltas, pelas nossas dificuldades, é que nós nos colocamos nessa posição.
porque vamos tirar a ideia do Deus justiceiro, né? Deus não é justiceiro, né? Não é o Deus de Moisés, é o Deus do Cristo, o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, nos falou Jesus, já nos tirando a ideia daquele Deus vingativo. Então, se as suas leis são justas para todos, mas a misericórdia de Deus cobre a todos também. Quando a lei as leis de Deus, quando a justiça, as leis de Deus se apresentam para nós, a misericórdia chega primeiro. Então, por isso que quando nós queremos, eu quero abreviar o meu sofrimento, eu quero vir torto, sem o olho, sem o braço, o que os nossos amigos espirituais falam, né? Os espíritos que preparam a nossa programação reencarnatória. Não, calma, não precisa disso. Há outras maneiras de você se ressarcir perante as leis de Deus. Faça o bem. Faça o bem. O bem cobre uma multidão de pecados. Já nos falaram isso? É isso. Então não precisa sofrer, não precisa ser olho por olho, dente por dente. Tá? Então, fechando ali o item 15, o Espírito Agostinho vem trazer para nós mais algumas outras informações. Então, ele nos diz: a Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios. Então, ele já dá mais uma dica, olha só. A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios. Não estamos sós nesse vasto universo. Não é porque não conseguimos ver com os olhos, chegarmos lá em Marte, botar lá a sonda andando para cima e para baixo com uma filmagem 4K e não vermos nada e dizermos que ali aquele mundo não é habitável. A doutrina espírita já diz para nós, não é assim. Ali existem habitantes. Nós que não conseguimos enxergá-lo. Tal como a nossa visão não é capaz de enxergar vibrações acima de um limite nem abaixo de um limite. Precisamos dos instrumentos que temos para detectar o raio-x, o ultrassom, micro-ondas e por aí vai. Perdão. Da mesma forma, como espírito, todos os mundos são habitáveis, são habitados. Nós é que ainda não compreendemos esse processo, mas vai chegar o dia que nós vamos compreender com mais clareza e vamos ter um relacionamento muito bom entre eles. Assim, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Já até comentamos um pouco sobre isso, né? Nesses mundos, os espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve, ao mesmo tempo, as qualidades do coração e as da inteligência. Por que precisamos do trabalho? A lei do trabalho está lá também no Livro dos Espíritos, na terceira parte que fala das leis morais, o item que ele trata das leis de trabalho. A lei de trabalho é para fazer o espírito desenvolver, crescer. De que maneira? Através dessas vicissitudes que a natureza nos impõe, do contato de um para com o outro, do meu irmão para com minha irmã e vice-versa, de contato entre um e outro, para que nessa problemática aprendamos a ser pacientes, amorosos, fraternos, desenvolver a inteligência, né? Nós vemos lá os nossos irmãos lá na América do Norte, quando aparecem aqueles furacões lá, dizima, né? Mostra a paisagem aérea, o que tinha de construções verticais fica tudo horizontal. Mas quantos mortos tem ali? Muitas das vezes nós vamos ver que não houve morte nenhuma, ou foi uma ou duas. Não querendo dizer, não menosprezando essas uma ou duas, tá? Mas atingiram já um grau de inteligência que são capazes de perceber, se precaver ou construir locais em que possa sobreviver
a determinados fenômenos da natureza. Então, desenvolve a inteligência e, consequentemente, também a da moral. Pode não ser ao mesmo tempo, e não é, né? Normalmente a inteligência desenvolve num tempo maior do que a moral. Mas vai chegar um momento em que todos nós estaremos com essas duas asas, né, iguais, e poderemos alçar voos infinitos. Então, por isso é que esse momento em que nós estamos nesses mundos expiatórios, que exigem de nós esse esforço, é para que nós possamos crescer. E aí nós vemos a bondade de Deus, né? A sabedoria de Deus, que faz com que vivamos nessas situações, passemos por essas situações, mas para um objetivo maior, que é o crescimento de todos nós. E ele fala no final aqui, né? É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. A misericórdia de Deus, a sabedoria, a bondade de Deus, que, sabendo que nos coloca numa situação que vai ser dolorosa, mas que vai trazer um grande crescimento para esse espírito que aceita esse desafio. Porque isso é um desafio para o espírito, desse crescimento, de poder se ressarcir junto àqueles em que ele machucou por algum motivo qualquer. E com isso se libertar e crescer, e fazer com que essa asa da moralidade ela venha a frutificar, a crescer cada vez mais. No livro Palavra pela Graça Infinita de Deus, volume 2, não sei se eu vou conseguir mostrar, tem uma lição pelo Espírito Baltazar, Psicografia de Altivo Caríssimo Panfiro, que Baltazar é um dos diretores da nossa casa de Leon Denis, tá? E tem uma lição 18 que é muito interessante, que ele fala, essa lição é chamada Planeta Terra, Jardim em Remodelação. E ele faz uma comparação da Terra com todas essas dificuldades, né, todos esses movimentos que nós estamos passando. E outro detalhe, essa mensagem de 2000, e ela é atualíssima, né? Se nós formos ler aqui, vai ver, se eu não disser a data, está escado nós falando, foi psicografada ontem, né? Ou teve a psicofonia ontem, na área de 2000. E, no entanto, traz para nós essas informações dessas mudanças que a Terra está passando, mas ele faz analogia com um jardim. Um jardim que, para ser florido, que para ter belas rosas, um gramado bonito, é necessário que o jardineiro venha, revolva a terra, arranque, muitas das vezes, aquela flor da terra para poder adubar aquele chão e depois replantá-la novamente. Então, esse movimento que tem no jardim é o que o planeta está passando. Está preparando um mundo para receber almas e espíritos melhores do que nós temos hoje. E que muitas das vezes somos nós mesmos, que desencarnamos, vimos o que fizemos, voltamos e procuramos nos acertar. Porque nós não precisamos de ser exilados para outros mundos. A partir do momento que nós temos a chance, né, temos o conhecimento e nos despertarmos para esse nosso crescimento, nós vamos fazer esse movimento naturalmente de crescer, de evoluir. Então ele fala isso para nós, né? Eu vou ler só um finalzinho para nós fecharmos o nosso estudo, até porque eu já avancei da hora, né? Vou ler só um trechinho para fechar essa nossa ideia, tá bom? Ele diz assim: entretanto direis, há tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tanto problema, como se pode dizer que a Terra esteja melhorando? Poderemos afirmar que todos estamos passando por um momento revolucionário, ou seja,
um momento de profunda transformação no grande jardim que é a Terra. Os elementos estão dispersos, as forças são contrárias, as sementes não produziram corretamente suas flores e frutos. Enfim, estamos em plena transição. Por isso é que a Terra, apesar de suas dificuldades, tem realmente uma destinação superior. Caberá ao homem adiantar, isto é, apressar esse processo, se assim o desejar. Os espiritistas têm um papel preponderante, mantendo o equilíbrio, a paz, a força do amor e o desejo correto de tudo fazer bem. Ficam essas palavras de Baltazar para os nossos corações. O assunto é bem extenso. Mais uma vez, conclamo aqueles que ficaram curiosos em saber mais, que não são ainda da doutrina espírita, venham fazer os cursos aqui na Casa de Maria, no CELD no Rio de Janeiro, ou em outras tantas casas sérias que estudam a doutrina espírita. Venha conhecer. Não precisa abrir mão de suas religiões, não precisa. Mas venha conhecer, entender, compreender o que nós fazemos aqui, qual é a nossa destinação. Fica um grande abraço, um grande beijo em cada coração. Vou fazer a prece de encerramento para que possamos fechar então nossos trabalhos de hoje. Peço desculpa que eu avancei um pouquinho mais do nosso horário. Nos ligando ao nosso Mestre Jesus, a esse irmão querido, e vamos dizer assim: Mestre Jesus, irmão querido, agradecemos ao teu coração amoroso por mais esse momento em que aqui estivemos reunidos em teu nome para o estudo dessa obra maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-nos a termos a vontade firme de cada vez mais nos tornarmos melhores espíritas através desses estudos que nos chegam, através de um abraço, de um olhar, de um copo d'água, junto a esses irmãos de caminhada nossa. Ajuda-nos a olhar a todos esses nossos irmãos como irmãos encaminhada. Aqueles outros que passam por seu momento de dificuldade, leva o teu abraço amoroso, teu olhar junto a esses corações, aos seus familiares, para que possam estar revigorados e fortalecidos nessa caminhada, sabendo que ti, irmão querido, está sempre ao nosso lado a nos amparar a todo instante. E assim, em teu nome, em nome também de Maria de Nazaré, de Leopoldo Machado, Allan Kardec, Leon Denis e tantos outros espíritos que nem sabemos os nomes, mas que estão sempre ao nosso lado a nos fortalecer e que são seus mensageiros. Mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado esse momento de estudo, nesse fim de tarde. Que assim seja. Graças a Deus.